Aprenda de forma simples e fácil como fazer lindas garrafas artesanais. Quer se tornar um especialista em garrafas artesanais? Clique no link na descrição deste vídeo e comece hoje mesmo. A gente vai fazer esse bonequinho aqui, charmoso? Isso, exatamente. É o Inclusive, Dudu? É. Eu fiz inspirado no meu filho, né? Ele é bem magrelinho, assim. Mas, assim, é super simples de fazer. Eu trouxe já adiantado para as meninas não perderem. Tá, o primeiro passo é riscar os moldes e aí de acordo com todas as indicações. Inclusive, eu vou disponibilizar depois, tá? É bem simples. Aqui eu separei primeiro as partes do corpinho. Como é que a gente faz? Aqui eu vou riscar de acordo com o molde. Essa é a última parte que eu deixo para costurar. Esses eu já trouxe adiantado. Tá, já trouxe adiantado costurado, por quê? Porque aqui tem um detalhe importante, que é a parte que a gente vai usar para colocar o enchimento, tá? E aí eu vou mostrar como é que as meninas vão montar em casa. Aí aqui os bracinhos da mesma maneira. Você corta duas vezes, então, esse molde, Isso, né? exatamente. Pra poder costurar. Exatamente. E aí aqui no molde eu deixei exatamente onde tem que ficar a abertura. Ah, no próprio molde já indica. Isso, porque essa parte aqui a gente não vai considerar, porque vai ser costurado à máquina. E essa parte é onde o pessoal vai utilizar para colocar o enchimento. Que fica a abertura. Isso, por que eu fiz dessa forma? Para que fique melhor acabado, tá? Então vai ficar mais simples fazer assim. A parte do rosto é diferente do que a gente tem visto por aí. Por quê? Eu optei por colocar feltro, tá? Para dar um detalhe diferente. Então são duas partes, é a parte da cabeça, a parte do cabelo e a parte que vai atrás. Tá? Os moldes são basicamente esses para o corpo. Só que da cabecinha, um dos moldes eu corto, que pano é esse? Esse aqui é algodão cru. Algodão cru. Isso, e aí pro cabelo eu utilizei feltro, mas se a pessoa quiser utilizar um tecido 100% algodão, que seja de uma única cor, para que seja o cabelo também pode, tá? E a parte de trás também foi feita. A parte de trás também é feltro. Mas ela tá dobradinha aí, você vai explicar isso, exatamente, ainda, né? exatamente. Mas aqui é um molde igual da cabeça, por que eu faço isso? Para que a gente consiga ter a abertura para encaixar nessa parte que vai ser o pescoço. Entendi. Tá? Então, é basicamente isso. O cabelo, o que é diferencial? Que eu vou costurar a máquina, é importante a gente levar em consideração uma margem e principalmente utilizar a cor da mesma cor do cabelo para que não tenha um contraste tão grande, tá? É basicamente isso. Pra gente montar o corpo, deixa eu só separar. A gente vai fazer uma espécie de sanduíche. Essa parte eu deixo aqui. E aí, respeitando o molde, eu vou posicionar aqui o braço, os dois, assim. E vou colocar, assim, a parte do pé. De cabeça ao contrário? É, por que ele vai ficar assim? Exatamente pelo que eu falei. Vai ser um sanduíche que vai ser costurado à máquina. E aí, quando eu desvirar, ele vai ficar de um jeito que depois eu vou te mostrar. Por que ele é assim? Para ficar mais fácil e para, exatamente, ficar um acabamento mais interessante. Deixa eu só mostrar, você virou o pezinho também, né? É, por que eu fiz isso? Porque se eu deixar ele assim, na hora de costurar na máquina, vai me dificultar. Tá. Então, se eu coloco para dentro, aí vai ficar mais fácil. Tá. Tá? Vou colocar o alfinete em todas as partes, pra gente levar a máquina. E aí eu considero esse risco que eu fiz por último para poder passar a costura. Tá? Faço Dentro isso. do molde você risca Eu faço esse risco. Dá 1 centímetro e risca. Exatamente. Aqui, na verdade, não. Eu risquei exatamente do tamanho do molde, ó. Aí eu deixo só a sobra, então. Uma sobra pra gente poder desvirar e não ter o risco. Então, é uma dica também pra quem tá em casa. Na hora que for recortar esse molde, recorta com 1 centímetro de sobra. Exatamente. Por quê? Pra na hora que a gente passar a costura, não correr o risco de soltar. Tá bom. Tá? Aqui, ó, no molde, ele tem uma indicação pra abertura, que é onde não vai a costura. Por quê? Porque é através desta abertura que eu vou desvirar o molde. Todas as partes têm essa abertura, Todas as então. partes, Tá. isso. Aí, depois que eu fiz esse processo, passei a máquina, respeitei essa abertura, eu vou ter o boneco já praticamente pronto. Assim. Aí, o que eu faço? Nas partes que eu deixei a abertura para desvirar, eu faço uma costura, um ponto invisível, tá? Em todo ele.
Então, aqui os Deixa eu bracinhos. entender, então, o procedimento. Aqui a gente costurou todas as partes. Isso, exatamente. E qual o espacinho que você utilizou para Aqui. desvirar? Ah, Exatamente essa abertura aqui. Começo a puxar pelas perninhas, depois pelos braços ele vai desvirar. Pra gente não correr o risco de ter alguma ponta que não fique bem desvirada, eu passo um Então, hashi. todo o pezinho, o bracinho, todos saem por essa abertura Todos. final na hora Pode de ficar costurar tranquilo tudo. que vai sair, Tá. exatamente. Ele vai sair e aí depois que a gente encher o boneco, ele vai ficar deste jeito, tá? E o rostinho vai ficar daquele jeito que eu já tinha mostrado, que é assim. Passei a costura aqui, passei a costura nas duas partes, de acordo com o molde, respeitando a abertura. Coloco direito com direito. Vivian, essa parte aqui eu não entendi, de trás da cabeça. Aqui? É, você cortou no meio o molde? Exatamente. Ou só costurou? Não, eu tenho um molde e Ah, aí é desse um molde eu corto com metade, duplo. ele não é Ele não é inteiro. inteiro. Eu Isso. achei que você tivesse feito inteiro ou dobrado, alguma Não. coisa assim. Aí esse aqui eu faço exatamente de acordo com o molde. Passo uma costura respeitando a abertura, tá? Pra gente poder depois... Tem que sempre estar esperto com a abertura. Com a né? abertura, exatamente. Aí a gente vai posicionar aqui direito com direito, vou alfinetar, vou passar a costura na máquina, da mesma maneira e respeitando o espaço aqui que tem que ficar aberto para que eu possa colocar o enchimento, tá? A cabeça ela vai ficar à parte e o corpo também. Depois, o último processo, aí eu vou mostrar aqui que a gente vai costurar, tá? Mas o corpo é basicamente isso, Tá. não tem segredo. E aqui para costurar também você levantou um pouquinho, né? As duas metades. Como assim? Você dobrou para ficar esse Isso, eu deixei um espacinho, aqui? exato, para não correr o risco de soltar essa costura, tá? Pra gente ter uma segurança e principalmente duas coisas importantes, a gente precisa dar o retrocesso na máquina aqui e aqui, para não acontecer de soltar. Outra coisa que eu queria te perguntar, você encheu com que tipo de enchimento? Com fibra siliconizada. Essa daqui? Isso, exatamente. Importante a gente pensar sempre numa fibra que seja antialérgica para não ter problema, já que é um produto voltado para criança. Ela é bem macia. Exatamente. E você fechou a mão mesmo? E fiz aqui, eu optei por fazer pontos invisíveis, tá? Pra não aparecer, mas aí é opcional. Por quê? Opcional, porque não vai aparecer. A gente vai colocar roupinha, então não vai correr o risco de ver. Tá? Aí eu fiz em todas as aberturas. E uma dica antes que eu comece a ensinar a roupa. Depois que eu fiz a roupinha, para que eu possa montar o boneco, eu vou colocar a blusa primeiro e depois eu vou costurar a cabeça. Importante. Senão não vai conseguir. Exatamente, senão não vai passar, porque a gente não quer que seja uma... Atenção, você uma que tá gola acompanhando, muito então. larga. A gente tá fazendo o boneco e a gente tá fazendo a roupinha. Exatamente. Na hora de colocar a blusa, deixa a cabecinha de lado, primeiro a blusinha. Isso, exatamente. Depois você vai costurar a Por cabeça último, a do gente boneco. costura a cabeça. Exatamente. Tá. Então, o processo para o corpo, para a cabeça, seria basicamente esse. Que são os moldes, né? Vai Isso, seguir sempre a de acordo medida com... dos moldes. Isso, exatamente, de acordo com o molde. E só retomando então para quem tá em casa, eu só queria reforçar aqui, Vivian, que todas as partes a gente cortou sempre 2 vezes, né? Isso, exatamente. Colocou a parte do corpinho, essa parte aqui uma vez, dentro, você vai ver aqui, vamos abrir aqui só para mostrar. Deixa eu tirar aqui para você. A gente colocou Posicionei, os levando bracinhos. em consideração aqui, ó, só para que o pessoal não tenha problema, como a costura da máquina ela vai aqui, eu tenho que lembrar de posicionar direito essa perna, porque o pezinho tem que ficar para frente, como os bracinhos também, tá? E aí essa dobra aqui é só para não correr o risco da gente costurar a máquina e perder o trabalho. E os bracinhos estão embaixo. Exatamente. Combinando. Tá? Depois que eu passei a costura, eu desviro, faço o processo do enchimento normal, da mesma maneira. É importante encher direitinho para que o boneco não fique caindo ou fique alguns espaços sem o enchimento, tá? É basicamente isso. Essa camisetinha aqui a gente tem o A camisetinha eu tenho o molde aqui também, Tá. da camisetinha, da jardineira, de tudo. Aí eu vou te mostrar aqui como é que a gente fez. Vou fazer primeiro a parte da camiseta, que é o que a gente já colocou. Mas assim, é super simples. Para as meninas que já estão acostumadas a fazer boneca de pano, o processo é o mesmo, tá? O molde aqui, a dobra do tecido. Eu já trouxe meio adiantado, mas eu vou colocar aqui como se não tivesse costurado ainda. O processo é esse. É um tecido duplo, tá? Dobra do tecido sempre a gente respeita, que é onde não vai ser cortado de jeito nenhum. A parte da gola, a cava, tá? Normal. E a camiseta é basicamente isso. Depois que eu fiz a costura aqui para acabamento da gola, aí a gente vai fazer o processo de acabamento das mangas, que eu cortei exatamente como o molde. Assim. A dobra do tecido, a mesma coisa, a cava e a parte que a gente passa a costura para fazer o acabamento na manga. Tá? Ele só tá um pouco menor exatamente por isso, porque eu já fiz o acabamento.
Então, tá? vamos só retomar a roupinha de novo. A gente tem esse molde, Isso, certo? exatamente. Nós vamos cortar assim. um tecido duplo? É, o tecido tá duplo, dobro ao meio, e aí eu coloco o molde exatamente aqui. Ao meio, faço a parte de gola, de costura, depois aqui a cava e a parte de baixo, Tá. tá? E aí, como é que a gente vai fazer pra colocar a manga? Já fiz a parte de costura aqui, eu vou posicionar exatamente aqui, vou levar a máquina, vou passar uma costura. A gente só costurou a bordinha Por dela. enquanto, eu só fiz a parte de acabamento. E vai colocar ela aberta, então. Exatamente, a gente coloca assim, leva a máquina, passa uma costura dos dois lados, tá? Repito o processo. Depois que eu fizer isso, assim, já vai Ainda ficar no pronto. avesso, né? Ainda no avesso, tá? Aí o que a gente vai fazer? Vai passar uma costura na lateral das mangas, tá? Aqui em cima, aqui na lateral da blusa. E ela já tá praticamente pronta. Qual a última coisa que a gente tem que fazer? A parte de acabamento, que é na barra, que é aqui embaixo. Faz Aí uma eu dobrinha. dobro exatamente assim, passo uma costura dos dois lados e aí ela vai ficar pronta. Vai ficar exatamente assim. Como tá aqui? Exatamente. Tá, Tá? você fez a dobrinha da manga também. Fiz a Ah, já dobrinha. fez antes, né? Exatamente, aqui, ó. Esse pano é o quê? Esse é o algodão, 100% algodão, Tá. tá? Mas assim, a sugestão de tecido aí vai de acordo com o que a pessoa quiser. Se ela quiser, por exemplo, pra jardineira eu tô usando uma sarja, mas ela pode usar um tecido 100% algodão também, que não vai ter nenhuma diferença. Tá. Tá? A única coisa é que a sarja ela fica um pouquinho mais durinha, mas... Mais sofisticado, Exatamente, meu boneco. Fica mais isso. chique. Meu boneco fica fino, olha só. Então, pra blusa é basicamente isso, Tá. tá? Também é seguir o molde, é super simples de fazer. A parte um pouco mais complexa, que talvez as meninas achem, seja a parte da jardineira, porque vai um pouco mais de tecido nisso, tá? Aqui o que eu fiz? Respeitando o molde, eu cortei exatamente aqui na dobra, 2 desses aqui, e eu tô sempre colocando a quantidade de peças que elas têm que cortar pra não ter nenhum tipo de problema. Tá? Respeitei o molde, fiz a mesma coisa. 2 vezes. 2 vezes. Aí, o que eu faço antes de levar a máquina? Eu vou colocar o bolso, tá? Então, antes de fazer essa costura nas laterais, para que não apareça aqui desse lado, eu costuro o bolso antes. Que vai ser exatamente este molde aqui, no feltro. Então, eu corto o bolso igual, passo uma costura aqui só na lateral, tá? E depois que eu costurar o bolso e tiver esses 2 tecidos que eu mostrei do molde, a gente leva a máquina, coloca direito com direito, tá? E antes de desvirar, uma coisa importante, como esse tecido ele é um pouco mais duro e aqui a gente tem uma parte circular, eu tenho que fazer alguns cortes para que a gente possa desvirar e ele ficar bem assentado, tá? Aí eu desviro, normal. Aqui é legal se você tiver um palito. Ajuda, né? Isso. Só para que o tecido fique bem certinho. E aí essa vai ser a parte de cima da jardineira, tá? Depois disso eu coloquei lá no passo a passo o tamanho que a gente precisa para fazer a alça. A calça vai ser como se fosse uma calça normal que a gente faz para boneca, tá? O molde. A única diferença que eu fiz aqui, eu fiz uma dobra na barra da calça e eu coloco inclusive no passo a passo e dobrei antes de finalizar a costura aqui na cava. É uma jardineira com barra italiana, é isso? Exatamente. Olha só esse boneco, Dudu. Tá saindo melhor que a encomenda. Então, O Dudu é parecido com o boneco, olha só. Pois é, foi inspirado parecido com o nele. boneco. Então, assim, é super simples de fazer. Depois que eu fiz a costura na cava, que seria a primeira parte, faço as dobras, tá? Iguais, e costuro aqui no meio. Esse vai ser o resultado, tá? Essa é a calça. Eu dobro aqui mais ou menos 1 centímetro para que a gente tenha um produto mais acabado, né? Para não ter nenhum tipo de problema. Pra gente poder costurar esse macacão, eu vou colocar aqui direito com direito, tá? Sempre assim. Passo uma costura aqui. Depois que a gente desvirar, ele vai ficar assim costurado, tá? Já tá quase pronto o macacão. Vamos fazer o seguinte então, Vivian. Tá. Nós estamos fazendo a jardineira do boneco Dudu. Colocou o alfinete Eu aí. coloquei o alfinete só para as meninas poderem entender onde vai a primeira costura, que é para que a gente possa prender essa parte de cima da jardineira.
vai ficar exatamente desta maneira. Certo. Tá? E aí, por último, a gente vai passar uma costura só de acabamento e principalmente para que essa peça ela fique assentada, né? Para que ela não fique soltando, enfim. Depois que eu fiz essa costura, aí a gente vai para a parte da alça, tá? Aí eu posiciono mais ou menos aqui. A primeira, a gente vai fazer um X, isso. E a outra do lado, tá? E aí passo uma costura aqui na cintura. Tá? É basicamente isso. Para finalizar, eu usei alguns botões combinando com a jardineira, mas isso é opcional. Onde você colocaria os botões, Coloquei 3 botões aqui. Isso aqui a gente pode pregar tanto com agulha e linha, né? Aí fica do jeito que a pessoa preferir. Ou se ela achar melhor, pode colocar cola quente, tá? Aí esse eu coloquei um aqui em cima. Opa. E o outro do outro lado. Tá. Pra ficar assim. Tá? Cola Como quente se tivesse ou fechado. costura. Exatamente. Aí fica a critério de cada um. Pode usar algum botão que seja com algum desenho, enfim. Aí da maneira que a pessoa preferir. Eu já tenho um pronto pra mostrar pras meninas. Olha que bonitinho, gente. É super simples mesmo de fazer. Aqui. Daí tá vendo a costura que eu falei? Eu passei na borda pra que fique bem assentado o tecido. Uma graça. Com barrinha italiana e tudo. Uma graça. Vamos lá. Agora a gente vai vestir. A parte da cola quente que eu falei para as meninas, o interessante é deixar por último, né? Por quê? Pra gente poder ver direitinho a altura do ombro do boneco para colocar aqui na jardineira. E coloca a camisetinha antes, tá? Isso é importante. Depois que costura a cabeça. Exato. A não ser que ela queira fazer uma camisa aberta e tenha botões aqui, tá? Do contrário, se for seguir o molde, aí coloca primeiro para não ter nenhum problema. A gente coloca assim. Aí eu posiciono aqui, já tá em X direitinho. Só trago aqui pra frente. E coloco cola quente, tá? Tá. Aí coloco os botões naquelas posições que eu havia mostrado. A cabeça, como eu tinha falado, a gente vai costurar, ou quem preferir, pode colocar também com cola quente, tá? Fica a critério de cada um. Eu fiz a costura, aí a gente vai puxando aqui, para que a cabeça fique presa e não tenha nenhum problema. Mas assim, é simples também, é só importante utilizar a linha 10, que é uma linha mais grossa e não vai correr o risco dessa cabeça arrebentar, né? Soltar. Isso, tá? Mas é basicamente assim. O rostinho que eu tô vendo aqui, você riscou com alguma canetinha? Aqui eu passei um lápis bem de leve, só para eu ter noção de espaço, né? Porque principalmente algumas pessoas não têm a mão livre, fica mais difícil de desenhar, e eu usei caneta para tecido. Tá. Eu prefiro essa parte que é mais fina, mas a pessoa pode utilizar mais grossa também. Pro olho essa é mais fácil. Aí eu posiciono 2 alfinetes para que a gente tenha uma noção de espaço em relação ao olho. Não vai esquecer o alfinete aí depois, Exatamente. pelo amor de Deus. Aí eu fiz um olho simples que foi mais ou menos assim. Oval. Em casa com mais tempo a gente faz com mais capricho para não ter problema. Depois que eu fiz os olhinhos, eu coloquei 2 pingos de tinta acrílica branca só pra gente dar um ponto de luz. Aí faço um nariz pequenininho. Sem segredo, né, Vivian? Ah, não, é super simples de fazer, não tem desculpa. Você compra o tecido e faz, que vai ficar bem legal. Aí, utilizando aqui a parte que eu já havia feito de lápis, bem de leve, como eu tô usando a ponta grossa, a gente vai passando aqui pra fazer Enquanto a ela boquinha. pinta, eu queria mostrar também, tem um casaquinho que fica de opcional. Hoje a gente não tá passando esse passo a passo do casaquinho, mas se você costura em casa, quiser, fica bonito. Ele veio aqui também, o modelo que a gente tem com o casaquinho, tá? Achei uma graça, vale a pena você conferir.